A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste terceiro trimestre de 2022, estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje falaremos da lição número 12, cujo título é A Sutileza da Espiritualidade Holística. O texto áureo se encontra em João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 4 a 6. Queridos, a lição de hoje é sobre uma nova expressão de espiritualidade que surgiu em tempos contemporâneos e passou a ganhar muito espaço, principalmente na cultura ocidental, nestes tempos de pós-modernidade. E, inclusive, esta espiritualidade, hoje ela tem adesão de intelectuais, acadêmicos, artistas, pessoas que estão em evidência na sociedade, defendendo-a de algum modo. E, inclusive, esta espiritualidade, ela chega a flertar com alguns ramos do cristianismo, por ter uma mensagem ética, por ter uma mensagem de proteção ecológica, de pluralismo e de globalismo. Porém, por trás dela esconde-se algumas doutrinas ou alguns ensinamentos que são contrários à fé cristã e ao que está disposto nas Escrituras Sagradas. A palavra holístico foi criada a partir do termo holos, que em grego significa todo ou inteiro. Holístico ou holista é o adjetivo atribuído a quem procura entender e interagir com os fenômenos e acontecimentos de uma forma global ou integral. Esta palavra holista ou holístico está muito em voga hoje e está nas mais determinadas áreas de atuação humana. Ele pode ser aplicado na medicina, já ouvimos falar da medicina holística, que tenta tratar o paciente como um todo e não só sobre o viés de uma especialidade. Também na psicologia, como um tratamento psicológico também tenta interagir com outras áreas, inclusive na medicina, para tratar o seu paciente. Na ecologia, na educação. Sim, na educação temos esse Instituto da Educação Integral ou integralizada ou multidisciplinar, em que várias áreas do saber tentam formar um todo, para que a pessoa, o estudante, não fique apenas fragmentado no seu ensino ou na obtenção de conhecimento. Então, holista é um termo que está muito em voga na sociedade atual. A proposta holística, ou do holismo, surgiu em resposta ao reducionismo oriundo do racionalismo científico. Bom, tivemos aí, depois do iluminismo, um período onde nós consideramos a modernidade, onde as vertentes cientificistas se propagaram no mundo. E dentre as vertentes temos o reducionismo, que ele se propõe a, para estudar algo complexo, dividir em várias partes e subpartes para que seja mais fácil o ensino. Claro, tem as suas vantagens, porém, o que ocorre é que há a obtenção de conhecimento, mas muitas vezes a destruição do objeto estudado ou a fragmentação do objeto estudado e você não consegue ver o todo. É como se você fosse estudar uma planta e essa planta, por ser muito complexa, você vai dividindo em partes, estudando cada parte e subparte, a ponto de repente você não ter mais a planta. Porém, esse reducionismo, que veio junto com o viés cientificista, ele, pelas suas implicações, ele foi abandonado ou está sendo abandonado por uma visão mais integrada. Com o fracasso do racionalismo moderno e também com o enfraquecimento das instituições religiosas, surge no meio social a proposta holista,
Como eu já disse, está em diversas áreas e acabou chegando também na área da religião, na área da espiritualidade. Essa espiritualidade, como agora ela está separada de instituições ou de uma certa autoridade sobre ela, está fora das religiões tradicionais ou dos sistemas religiosos tradicionais, alguns especialistas chamam de espiritualidade selvagem, porque ela não tem vínculo com nada e ninguém. É uma espiritualidade desenvolvida pelo próprio indivíduo. Então, dentro disso, são múltiplas formas do ser humano exercer a sua busca pelo transcendente e pelo divino. Estas formas de espiritualidade não estão vinculadas a nenhum cânon, nenhum padrão, nenhuma instituição religiosa, nenhuma organização, nenhum livro sagrado e nenhuma ortodoxia. São espiritualidades individualizadas, customizadas, cada sujeito ele constrói a sua espiritualidade ao seu gosto e extremamente subjetivas. São produzidas muitas vezes com alto sincretismo e mistura com diversas formas de pensamento, filosofias e práticas. Então a pessoa ela pega o que lhe agrada de cada filosofia, um pouco do hinduísmo, um pouco do budismo, um pouco do próprio cristianismo, e ela vai somando, fazendo uma mistura, como se fosse aí um self-service espiritual, em que ele seleciona apenas aquilo que lhe agrada, forma o seu prato, forma a sua expressão religiosa, deixando o que não lhe agrada para trás. Tivemos um movimento no final do século passado, nos anos 90, muito conhecido por várias pessoas, a chamada Nova Era. E agora surge com força a questão da espiritualidade holística. Segundo os estudiosos nesta área, no ponto de vista da espiritualidade holística, se define como um modo de viver a fé e a relação com o sagrado para além dos modos convencionais das religiões institucionalizadas, isto é, de uma forma corpórea, integrada e afetiva. Então, o primeiro ponto que você precisa entender da espiritualidade holística é que ela tem ojeriza a instituições. Ela não aceita instituições. É uma religiosidade praticada pelo indivíduo e não ligada a nenhuma instituição, a nenhuma denominação, a nenhum credo, a nenhuma vertente religiosa, seja ela qual for. Também, dentro do ponto de vista da espiritualidade holística, a fé é vivenciada de forma diferenciada, sem necessariamente estar vinculada a uma religião ou instituição religiosa. Ou seja, dentro do meio evangélico, temos o fenômeno dos desigrejados, que em parte bebe nessa espiritualidade holística, em que a pessoa está em casa, ela cultua Deus da forma como ela quer, como ela age, e ela não se sente na obrigação, na necessidade de se vincular a alguma comunidade. O holismo propõe a integração entre a inteligência racional, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Relaciona-se com o senso do eu sou, da identidade desenvolvida por cada sujeito. Ou seja, eles entendem que nessa integração entre razão, emoção e espírito, o indivíduo pode se autodesenvolver, sem necessariamente a necessidade de uma mediação, ou mesmo sem mesma necessidade de um Deus pessoal. Segundo seus adeptos, a espiritualidade holística inclui a consciência de plenitude de si mesmo. Então, duas características. Primeiro, total separação de uma instituição. E segundo, uma espiritualidade individualizada, possibilitando a reinvenção dos códigos de convivência humana que poderão passar a ser repactuados a partir de como se é o indivíduo. Ou seja, o ponto de partida e o ponto de chegada na espiritualidade holística é sempre o indivíduo, o sujeito. E esta maneira de perceber a realidade vai além de ter ou não ter religião. Então, pessoas de diversas vertentes, mesmo sem religião, mesmo se professar uma fé, ele pode exercitar a sua espiritualidade por meio do holismo. Segundo a doutora Ellie de Oliveira, uma estudiosa da PUC em relação ao assunto, ela diz também que há um outro fato considerável em relação aos buscadores de espiritualidade holística. Geralmente são pessoas de considerável intelectualidade, que migram de um formato tradicional
para um formato individualizado, de decisão individual e alto nível de criticidade. Então, esses adeptos do holismo, eles defendem uma posição, aquilo que eles acham interessante em relação à espiritualidade, não criam vínculo com nenhuma instituição, eles mesmos se autodesenvolvem e formam grupos. Ali eles mesmos estabelecem suas regras, eles estabelecem seus paradigmas, tentando encontrar um ambiente onde eles possam se autodesenvolver. Para entender o holismo e a sua relação com a fé cristã, precisamos voltar um pouco atrás e estudar o fenômeno religioso humano. O ponto 1 da lição nos fala exatamente sobre isso, a busca do sagrado. As Escrituras deixam bem claro que o homem é um ser espiritual. Ele precisa, ele carece de Deus, ele precisa do transcendental. A busca pelo sagrado é, portanto, uma necessidade humana. E mesmo depois de séculos de materialismo, hoje antropólogos e sociólogos e psicólogos concordam e se rendem ao fato que o ser humano tem essa busca inata pelo transcendente. O fenômeno religioso está presente em toda a raça humana no decorrer de toda a sua história. Não há um único registro de um povo que não tenha uma expressão religiosa ou a sua expressão de espiritualidade. Nunca houve na história da humanidade um povo ateu ou totalmente materialista. Isso vai ao encontro do que diz o autor de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, segundo a NVI. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, falando de Deus. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então esse anseio pela eternidade e essa falta de compreensão de todas as maravilhas da criação divina gera no homem essa busca pelo transcendental, essa busca pelo eterno. Todo ser humano tem uma intuição, tem uma percepção que há algo mais do que a simples matéria ou do que os seus sentidos físicos podem perceber. Há algo mais, há algo além, há algo que transcende. Ele busca ansiosamente por isso, por essa metafísica, segundo palavras dos estudiosos. Nem mesmo o iluminismo, o racionalismo, o positivismo, o historicismo, divisões totalmente materialistas e naturalistas dos séculos XVIII e XIX, conseguiram apagar ou extinguir essa busca. Pelo contrário, essa busca se intensificou ainda mais nos últimos dias, com a pós-modernidade, com a frustração de setores da sociedade ou da própria humanidade com as promessas feitas pela modernidade, ou seja, a ciência não conseguiu responder, o raciocínio, a lógica humana não conseguiu responder às perguntas mais essenciais sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual o sentido da vida. Então, dentro dessa frustração, os seres humanos se voltam novamente a uma busca pela espiritualidade. Claro, o racionalismo ele trouxe uma ruptura com as instituições religiosas. Eles combateram as instituições religiosas o quanto puderam. E hoje, essas instituições estão, de certa forma, enfraquecidas. Não há mais um domínio religioso ou de alguma instituição nos países ou nas nações como era antigamente. Agora, de qualquer forma, abriu caminho para essas inúmeras expressões de espiritualidade, do qual o holismo é uma delas. Como dissemos, agora que mostra as estatísticas e pesquisas nos campos de psicologia, antropologia e sociologia, ciência da religião e espiritualidade, que há o anseio do ser humano por essa busca. Porém, agora essa busca se manifesta de forma individualista. É bom todos nós entendermos isso e passarmos isso aos nossos alunos. A busca pelo espiritual, a busca pelo transcendente, a busca pelo divino, hoje ocorre de forma individualista, personalista, customizada, fluida e sem compromissos, devido à influência da própria pós-modernidade. O ponto 2 também nos fala sobre Deus e os deuses. Dentro da busca pelo divino, pelo transcendente, o ser humano, por não conhecer ou por desprezar o Deus verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras, acaba criando para si
substitutos para suprir esta carência, esse vazio que tem no seu ser pelo divino. E esta é a origem da idolatria e do paganismo. Os ídolos são criações de um coração desesperado por Deus e enganado pelo pecado, pelo seu coração enganoso e contaminado pelo pecado, e pelo próprio diabo e pelas forças malignas. Como Paulo constatou em Atenas, uma cidade grega considerada mãe da filosofia e do pensamento racional. E veja bem o que Paulo encontrou lá, Atos 17, 16. Enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E lá no versículo 22 e 23, Lucas continua dizendo, então Paulo levantou-se na reunião no Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo utiliza como ponto de contato, como argumento inicial, como início de diálogo, justamente a natureza religiosa dos atenienses, a busca dos atenienses pelo transcendental. E aí ele começa, através disso, nesse ponto de contato, anunciar o Evangelho de Cristo. E isso, inclusive, ocorre em muitos trabalhos missionários, em que o missionário primeiro examina a religiosidade daquele povo, encontra pontos de contato e, através dali, começa a introduzir o Evangelho de Jesus. O tópico 2 da nossa lição fala sobre a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. E aí ele aborda sobre o antigo paganismo. A Bíblia e a história revelam um fato. Todo ser humano tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade. E essa espiritualidade, ela vem de acordo com a cultura, com a tradição de cada país ou cada povo. No passado, tínhamos aí o domínio do paganismo, onde cada tribo, aldeia, povo tinha sua divindade. Em Canaã, tínhamos Baal e Azerá. No Egito, tínhamos Ra, Anubis, Osíris, entre tantos outros. Na Babilônia, Marduk, Tiamat, Ansiar. Na Grécia, Zeus, Poseidon, Hades. Isso revela que todo ser humano sempre vai produzir algum Deus, sempre vai servir algum Deus. Alguém que lhe traga respostas e sentido à vida. Alguém que responda o seu anseio pela eternidade. Alguém que lhe seja referência e fonte de autoridade. Alguém que lhe diga que a vida é muito mais do que isso que estamos vendo ou ouvindo. Se não for o Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, com certeza o ser humano produzirá algum ídolo para colocar no pedestal de Deus. E até mesmo hoje em dia, em tempos modernos, em que, em tese, os ídolos antigos foram deixados de lado, embora ao neopaganismo, que cresce também de forma assustadora na Europa, né, com a adoração de divindades pagãs dos tempos antigos, mas isso é um outro assunto. Mas mesmo hoje, aí, onde parece-me que o paganismo foi deixado para trás, a idolatria continua grande. E agora os deuses são novos. Alguns adoram a ciência, a razão humana, o intelecto como um deus, outros a tecnologia, outros adotam como deus alguma ideologia, outros um artista ou um intelectual, um esportista, ainda outros um acadêmico ou filósofo, um sistema econômico, um sistema político. Qualquer um desses podem ser colocados no pedestal da divindade. Tanto o mercado, como o Estado, como algum outro personagem da história, você pode colocar no lugar de Deus, ou pode fabricá-lo como Deus. A partir do momento em que este ser, esse objeto, essa pessoa, essa ideia, essa ideologia, passa a ser a sua referência de vida, passa a ser a fonte de autoridade sobre você. Quando você passa a viver segundo os ensinamentos, ditames, ordenanças ou princípios estabelecidos por essa ideia, por esse objeto. Então, sendo assim, hoje nós temos uma nova coleção de deuses, né, rivalizando com o Deus verdadeiro. Podemos dizer que esse é o grande problema do ser humano, através do tempo, a idolatria. Estabelecer outras fontes de referência que não seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa, pessoa, ideia, ideologia, filosofia, religião, que você utilize, que qualquer um utilize,
para preencher o anseio do seu coração que não seja Jesus Cristo, isto é, um ídolo. E com certeza isso levará você à destruição. Os ídolos não se sustentam, porque são nada mais, nada menos do que criações do nosso próprio coração enganoso. São tão mortais quanto os mortais que os criaram na sua imaginação. Também, dentro desse mesmo assunto, o autor da revista aborda sobre o misticismo oriental. Nas últimas décadas, justamente aí com essa cultura individualizada, essa espiritualidade individualizada, foi feita a busca, inclusive por artistas do mundo artístico, cinematográfico e até intelectuais acadêmicos, que se voltaram aos povos do Oriente, a Índia, a China, o próprio Japão, buscando ali, naquelas culturas, uma forma de manifestar a sua espiritualidade. Então eles pegam técnicas e práticas e filosofias e ideias de várias dessas religiões orientais e formam um todo em que eles atribuem a isso o seu exercício da espiritualidade. E dentre delas, que bebe nessa água das culturas, ideias e filosofias orientais, também temos a espiritualidade holística. Como ela tenta buscar como um todo, ela vai beber nessas fontes, tentando formar aí no indivíduo a sua espiritualidade. Essa espiritualidade holística, ela pode ser definida como uma mescla de crenças, práticas e ensinamentos orientais. Como eu disse, sempre dentro de um viés individualista, em que você escolhe as práticas que você mais aprecia. E essas práticas, algumas são do hinduísmo, do budismo, taoísmo, yoga, meditação transcendental, entre outras. Onde o indivíduo busca a sua união com o divino, com o transcendental. E como eles muito usam essa expressão, o indivíduo se liga ao universo. Estudiosos na área do comportamento e da religião notaram nessa espiritualidade holística a crescente busca pelo místico, representadas por viagens de peregrinação a lugares espirituais, como Machu Picchu, por exemplo, aqui na América do Sul. A própria cidade de Brasília é considerada como um local de peregrinação desses esotéricos, das pessoas que defendem ou as pessoas que praticam esse tipo de holismo. O surgimento de inúmeras terapias alternativas, a proliferação de cursos de desenvolvimento pessoal, desenvolvendo o seu Deus interior, e até workshops para preparação para a morte. Variadas ofertas de tipos diferentes de meditação dinâmicas, estáticas, além de músicas New Age, filmes, entre outros. Isto é uma mostra da sede espiritual que o ser humano manifesta de forma acentuada, principalmente no início do século XXI. Segundo um artigo de doutorado sobre o assunto, na tentativa de encontrar novos caminhos, atualmente têm surgido muitos movimentos de espiritualidade, entre eles o holismo, com as mais variadas propostas de dinâmicas, terapias corporais musicais, massagens terapêuticas, vibracionais, eneagramas, meditação, mandala, respiração, renascimento, uso de cristais e orações específicas. Também se destacam retiros holísticos, que cuidam do corpo para cuidar do espírito, propondo encontros de espiritualidade coletiva e individual, com reeducação alimentar associada à desintoxicação do corpo com jejuns, monodietas, atividades físicas, celebrações da fé, tudo isso numa sopa, tudo isso num conjunto em que o indivíduo escolhe o que ele mais gosta e dentro disso eles acreditam que está desenvolvendo a sua divindade interior. É uma espécie de vale-tudo espiritual ou místico, e como eu digo, sem nenhum compromisso, sem nenhuma ligação com nenhum credo religioso. É a pessoa que escolhe ali o que ela quer praticar, o que ela quer fazer, e na imaginação dele está tudo certo, está tudo bem, desde que você integre toda a sua vida dentro dessa política. Então, no ponto 3, nós temos o fundamento da espiritualidade holística. Basicamente, é um exercício da espiritualidade sem controle de uma instituição, religião, autoridade, livro sagrado ou liderança, e um exercício voltado ao próprio indivíduo, é o seu desenvolvimento pessoal. Segundo estudiosos nessa área, a mística contemporânea da espiritualidade holística se dá na forma vivencial, experimentando vários estados de consciência que permitam a vivência do divino imanente em um sentimento de comunhão com o universo, de forma individualizada e plena. Então isso se repete em todos os estudiosos. É
É uma espiritualidade individualizada, sem vínculo com nenhuma instituição, em que busca a união com o divino, a união com pessoal, com as forças cósmicas do universo. E continuam dizendo os especialistas, por meio de técnicas e exercícios, o indivíduo acessa sua divindade interior, o que lhe promove uma mudança de consciência da visão de si mesmo, da vida e uma conexão ampliada com a realidade que o cerca. Este movimento, e eles voltam a dizer repetidamente, apressa-se a sugerir movimentos religiosos sem igrejas, sem mandamentos, sem um Deus pessoal, bem adequados ao individualismo que marca a sociedade atual. Segundo os defensores da espiritualidade holística, haveria uma espécie de conspiração universal, cósmica, que faz convergir energias positivas através da yoga, da meditação transcendental, da medicina alternativa, entre outros, para que ele possa se autodesenvolver e encontrar a sua paz e harmonia com o universo. Neste sentido, a relação entre os seres humanos e a natureza deixa de ser conflitiva, segundo os defensores dessa prática. A serenidade favorece o amor e a paz interior torna-se o bem maior. Então aqui o ser humano buscando a paz, mas dentro de uma espiritualidade individualizada. Despreza Deus, ele não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, não quer saber das ordenanças divinas, e ele entende que através dessas práticas, múltiplas práticas, ele pode alcançar a paz interior, a paz da sua alma. Embora sejam múltiplas expressões e sem uma padronização, algumas características podem ser notadas nesse tipo de espiritualidade, além daquelas que nós falamos, de ser altamente individualizada e sem compromisso com instituições. Primeiro, é padrão dentro dessas expressões que não há um Deus pessoal. De acordo com o filósofo e teólogo espanhol Francesco Torrabalda, que é espanhol, ele diz assim: o Deus dos movimentos espiritualistas contemporâneos não é o Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo revelado nas Escrituras, mas sim é representado pelo cosmos, pela natureza, e na relação com este Deus há aspectos emocionais e não necessariamente racionais. Ele continua dizendo que, segundo os defensores do holismo, Deus não se revela ao mundo porque Deus é o próprio mundo. Deus não abala o homem porque Deus não é uma pessoa. Deus não ama o mundo porque o amor só pode ser possível em um ser pessoal. Pelo contrário, Deus é amor e o homem deve descobri-lo através de um conhecimento superior. Claro, isso o cristão nos lembra a gnose do primeiro século da era cristã. Isto é, através da superação do marco das diferenças e da tentativa de captar a unidade subterrânea do todo. Segundo eles, o sagrado não perdeu seu sentido, muito pelo contrário, ele está sendo revisitado sob um novo olhar e novas perspectivas. Uma pessoa com espiritualidade holística pode participar de ritos religiosos, com experimento de relações, mas não adere a nenhuma delas. Então, na verdade, o que defende a espiritualidade holística é o panteísmo, onde Deus é tudo e tudo é Deus. A árvore é Deus, um animal é Deus, uma pedra é Deus, a pessoa é Deus, tudo é Deus. Isso chama-se panteísmo. Ou panenteísmo, em que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Essa é a concepção holística. E não vê Deus como um ser pessoal, um ser que se relaciona, um ser de caráter. Também totalmente contrário às Escrituras. Em resumo, na espiritualidade holística e em outros de cunho esotérico, Deus é como uma energia impessoal, uma força cósmica. Os grandes mestres, como Jesus, Alá, Buda, Shiva, são nomes diferentes da mesma entidade. Assim como eles, como esses grandes mestres, para eles Jesus foi apenas um grande mestre, alguém que encontrou o seu Deus interior, para eles cabe a cada ser humano encontrar e desenvolver a sua divindade interior. Os holistas dizem que um dos maiores desafios dos seus adeptos é enfrentar, é apropriar do reconhecimento da divindade de si mesmo. Ou seja, eles defendem que os adeptos da espiritualidade holística devem encontrar o seu Deus interior,
pois em sua maioria não reconhece um Deus personalizado e externo, mas compreende que o ser humano traz em si a centelha divina e todo o trabalho consiste em desvelar este potencial em si mesmo e manifestá-lo na vida. Ou seja, queridos, nós estamos falando aqui do próprio indivíduo querendo ser Deus. E essa proposta de ser Deus, de descobrir o seu Deus interior, isso está lá no capítulo 3 de Gênesis, se você conhece bem a Bíblia, é a proposta da serpente e a proposta até hoje que tem seduzido milhares. Você pode ser Deus, você é um Deus. Descubra o Deus que existe em você. É uma religião do indivíduo voltada para o próprio indivíduo, onde ao mesmo tempo o indivíduo é Deus e salvador dele mesmo. A pessoa não mais constrói ídolos, ela mesma é seu próprio ídolo. E como Paulo fala, ela vive para si mesma. Como ele adverte Timóteo, são pessoas amantes de si mesmas. Segundo ponto, primeiro eu falei que não há um Deus pessoal, segundo a doutrina, segundo os critérios da espiritualidade holística. E também, não havendo um Deus pessoal, não há uma verdade factual. Se um Deus pessoal, moral e de caráter não existe, então a verdade factual e objetiva não faz qualquer sentido. Não há verdade absoluta. Não há como afirmar o certo e o errado, o bem e o mal. Aliás, o bem e o mal são lados de uma mesma moeda. São equivalentes, coexistindo, se complementando e criando o universo, como defende o taoísmo com a doutrina do Yin e Yang. O que existe são verdades pessoais e particulares vinculadas a determinada situação, ou seja, relativas. Neste conceito, todas as formas de expressão de espiritualidade, de religião, são igualmente válidas, eficazes e verdadeiras. E por isso eles combatem a mensagem cristã, por considerá-la exclusivista, quando afirmam que apenas Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. O ponto 4 e o último ponto da lição nos fala sobre a espiritualidade holística e a Bíblia. Primeiro, temos a relação com o pecado. Para a espiritualidade holística, não há que se falar de pecado ou culpa, porque não existe certo e errado e também não existe um Deus a quem devemos prestar contas. Existe um ser humano em desarmonia consigo mesmo e com o cosmos, e que ele deve buscar, através das práticas de meditação, etc., das terapias, essa harmonia e essa paz interior e essa integração ou interação com a força cósmica que rege o universo. Ele deve buscar essa harmonia e do seu próprio jeito. Este é mais um tema onde a espiritualidade holística torna-se irreconciliável com a mensagem bíblica e a mensagem do próprio Evangelho. Enquanto na espiritualidade holística o ser humano é um ser em evolução que precisa desenvolver a divindade interior e entrar em harmonia com a natureza e com o universo, a Bíblia afirma que o ser humano é um ser decaído, embora tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa da sua rebeldia, ele caiu em desgraça. A Bíblia afirma que o grande problema do ser humano é o pecado que habita no seu coração, originado da sua rebelião, do seu desejo de autonomia, do seu desejo de independência, do seu desejo de querer ser Deus e de querer estabelecer os seus próprios caminhos. O pecado no coração do homem, segundo a Bíblia, é a causa de toda desarmonia, conflito, violência, corrupção, injustiça, dor, desespero, vazio existencial, destruição da natureza e da própria morte. O pecado, segundo a Bíblia, destrói os relacionamentos, primeiro com Deus, afasta o homem de Deus, depois destrói o relacionamento consigo mesmo, o homem já não mais se encontra, está em desarmonia consigo mesmo, com o seu semelhante, já há conflitos e violências, o ser humano não consegue se entender com o outro e com a própria natureza que ele acaba destruindo. E se o problema do pecado não for resolvido, nada e ninguém poderá trazer paz e harmonia ao coração humano. Não há que se falar em paz interior se não estivermos resolvido o problema do pecado, se não formos justificados com Cristo e através da justificação pela fé para obter paz com Deus, se não tivermos paz com Deus, não temos paz nem conosco mesmo e nem temos paz com o nosso semelhante, quiçá com as coisas criadas. Se o problema do pecado não for resolvido, os relacionamentos não podem ser realmente restaurados. Será sempre como correr atrás do vento. É isso que mostra a história humana.
o ser humano tentando resolver os problemas por si mesmo, não reconhecendo o Deus verdadeiro, não reconhecendo o problema do seu pecado e tentando achar formas alternativas de burlar uma questão interna. E isso jamais vai ser resolvido. A expressão holística ou espiritualidade holística é mais do mesmo nesse sentido. É o homem tentando, em rebeldia à palavra do Evangelho, tentando criar seu próprio processo de salvação. Segundo ponto, que também existe conflito entre a Bíblia, o Evangelho e a espiritualidade holística, é a questão do Salvador pessoal. Como não há um Deus pessoal a quem devemos prestar contas, e como não há pecado desta forma, não há necessidade de um Salvador pessoal. O indivíduo é seu próprio Salvador. A salvação pode ser entendida como um processo, segundo a espiritualidade holística. A salvação seria um processo de evolução ou desenvolvimento pessoal, ou descoberta interior que levam à conexão com a natureza, com o universo e com as forças cósmicas que o regem. É um processo de autodescoberta e interação com a energia que rege toda a vida. É o despertar da sua divindade interior. Assim, para eles, para a espiritualidade holística, a mensagem da cruz é loucura, é escândalo, ela não faz qualquer sentido. Ela é considerada obsoleta, exclusivista e preconceituosa. E segundo alguns adeptos da espiritualidade holística, ela deve ser combatida e extinta para dar lugar a todas essas pluralidades de manifestações espirituais. A espiritualidade holística, ela promove, sim, uma mensagem de paz. Sim, paz interior, paz entre os seres humanos. Ela promove uma mensagem de necessidade de um padrão ético, de justiça social, de respeito ao próximo, de proteção e conservação da natureza. Eles são muito ligados à ecologia, porque muitos deles consideram o planeta Terra como um organismo vivo e alguns até como uma divindade, chamado Gaia. Eles defendem e promovem a construção de um novo mundo, embora sem reconhecer a necessidade de Deus e da salvação em Cristo. E essas propostas de paz, justiça social, de respeito, de proteção à natureza, têm atraído alguns setores do meio cristãos, que veem a espiritualidade holística apenas como mais uma manifestação de fé, inocente e sem grandes problemas. Porém, aqui nós tentamos dizer, através dessa lição, os grandes problemas e conflitos com as Escrituras que essa forma de expressão tem, principalmente pela sua postura individualista e contrárias àquilo que a palavra de Deus nos fornece. Porém, na essência, a espiritualidade holística é mais do mesmo daquilo que vemos em todo o decorrer da história humana. Rebelião contra Deus e sua palavra, porque não aceita o que está escrito e determinado por Deus. Negação de Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo. Desprezo pela graça e misericórdia divinos. Não tem Deus, então não precisamos da graça dele. É uma idolatria do eu e do ego, um novo paganismo transvestido, tentativa de autossalvação e autorredenção, autonomia, independência. O ser humano confiando em sua própria força e capacidade, afirmando que não precisa e não quer Deus. Confirmando aquilo que Paulo relata em Romanos, capítulo 1, versículos 21 e 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quádrupes, de répteis, e podemos aqui, usando a palavra de Paulo, até numa figura de uma força cósmica, de uma energia no universo. Em conclusão, diante dessa mistura, confusão, fragmentação e relativismos, típicos dessa época pós-moderna, em que o homem corre para lá e para cá, tentando achar algo a se pegar, a mensagem de Cristo continua atual. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Paulo também nos ensina dizendo em 1 Timóteo 2, 5, 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço pela nossa redenção, para servir de testemunho a seu tempo. Pedro também exorta. Ele, lá na pregação do dia de Pentecostes, ele, Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós e continua sendo rejeitada pelos homens, pela humanidade, por essa sociedade, inclusive por essas expressões espiritualistas.
Ela foi rejeitada por vós, o qual foi posta, mas ela foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E em breve chegará o dia, conforme Paulo relata em Filipenses 2, 10, 11, em que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Possamos viver e, se necessário, morrer em defesa dessa verdade absoluta, eterna e salvadora. Como Pedro nos diz, 1 Pedro 1, 21 a 25, por ele, Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. E olha o que Pedro nos diz, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, no Deus verdadeiro, no Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro continua, purificando as vossas almas pelo Espírito Santo, na obediência à verdade. Não há purificação fora da verdade. Não há purificação à parte do Espírito Santo. Por mais terapia, meditação transcendental, por mais buscas místicas que você faça, não há purificação da alma, se não for pelo Espírito Santo, juntamente com obediência à verdade. Purificando as vossas almas para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Apenas coração puro, purificado pelo Evangelho, purificado pelo Espírito Santo, é que possamos realmente expressar um verdadeiro amor pelo nosso semelhante. E, fora disso, amor verdadeiro não existe. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Essas modas, essas espiritualidades, essas expressões religiosas, elas vêm e vão de acordo com a época. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E que permaneçamos firmes nessa palavra, combatendo essas sutilezas que às vezes vêm transvestidas de coisa boa ou inocente ou sem nenhuma intenção de qualquer maldade. Mas por trás existe a operação do erro, a operação do engano, que quer obscurecer a mente das pessoas e afastá-las do Evangelho de Cristo. Mas nós, como igreja, estamos protegidos através do sangue de Jesus Cristo, desde que continuamos a caminhada, confiando em Cristo e colocando nele a nossa esperança, pois ele é a verdade que nos conduz ao Pai. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.